Um dos maiores privilégios que Deus tem dado para a humanidade é ser justamente alcançados pela graça poderosa, viva e eficaz dele. E nós, hoje, podemos desfrutar desta graça. Mesmo que ainda o homem houvesse caído nas suas transgressões, Deus, ele vem nos resgatar e nós fomos alcançados pela graça. João capítulo 1, versos 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos esta declaração da parte de Deus pela sua palavra, nos orientando e nos mostrando algo muito glorioso, muito magnífico, muito poderoso para as nossas vidas, e que se nós nos apoderarmos desta palavra, deste texto sagrado, aonde o texto aqui no verso 17 de João 1 vai dizer que a graça, o favor de Deus é que nós não merecemos e a verdade vieram através da pessoa e da obra de Cristo. Mas nós podemos também olhar para outros textos que vão comprovar isso, né? Efésios capítulo 2, dos versos 4 a 8, analisando aí os versos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Antes de sermos alcançados pela graça, nós vemos aí este grande amor de Deus para com as nossas vidas. É dessa forma que Ele envia Cristo, para que assim esta graça seja manifesta, para que todas as pessoas tenham conhecimento dela e possam também serem alcançados por ela. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então este aqui é o estado do homem, né? Sem Jesus, sem esta graça. Estando nós mortos em nossas ofensas. É justamente neste ponto que eu vejo que esta graça, ela age poderosamente. O estado do homem sem Cristo, sem Deus, é morte espiritual. Mas justamente nesse estado a graça vem e ela nos vivifica, porque a palavra de Deus diz, nos vivificou, ou seja, nos deu vida novamente, mas esta vida está em Cristo, e é pela graça que nós somos salvos. Verso 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiro, Ele nos ressuscita. Para nós estarmos junto com Cristo, precisamos ter esta vida que somente Ele tem condições de nos dar, e Ele nos dá nos ressuscitando. Então Deus nos dá a vida através de Cristo, nos ressuscitando espiritualmente, e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vejo esta palavra assentar, ou seja, estar assentado ou estar sentado ali. Este posicionamento fala de descanso, né? Este posicionamento fala ali de desfrutando algo maravilhoso da parte de Deus. Nos lugares, que lugares? É só na terra? Não, não é na terra, é nos lugares celestiais em Cristo. Isto fala de um posicionamento para a eternidade, ainda que aqui nós estejamos desfrutando também dessa graça, do favor de Deus, do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, mas eu vejo que há algo muito maior, muito mais excelente, muito mais de forma plena, né, na eternidade, justamente nos lugares celestiais em Cristo. E aí ele vai concluindo aqui no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E isto fala de uma coisa eterna mesmo, fala para o futuro, séculos vindouros, ou seja, para o futuro, as abundantes riquezas da sua graça. Quantas pessoas estão deixando a graça de lado para comer as bolotas dos porcos, para estar aí chafurdando no lamaçal do pecado, né? É até uma pena que essas pessoas, que muita gente mesmo esteja desprezando a graça, desdenhando da graça, falando contra a graça, né? O favor de Deus para com as nossas vidas, e ao invés de estar desfrutando dessas abundantes riquezas,
né, que nós temos aí à nossa inteira disposição, muita gente, infelizmente, está deixando de ser alcançado, mas é porque quer. A graça, ela não age de forma arbitrária, ela não age sozinha, nós precisamos corresponder à graça para que também ela flua nas nossas vidas, pelas nossas vidas e através das nossas vidas. Por fim, verso 8, porque pela graça sois salvos. Observe, pela graça. Nós, como seres humanos caídos, não podemos fazer nada para sermos salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus ele nos concede, que nós possamos nos apropriar deste presente dia após dia, desta graça na presença de Deus, né, na pessoa de Cristo. Tito capítulo 2, versos 11 a 13, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, primeiro, que nós podemos sim viver esta grande graça de Deus, ela é salvadora. Em primeira instância, ou em primeiro plano, a graça nos salva. É este o propósito de Cristo, este é o propósito de Deus para as nossas vidas, nos salvar. Mas ela está aí à disposição de todos os homens, todas as pessoas, elas estão aí, a graça está para que elas venham ser alcançadas sim. A graça está disponível a todas as pessoas, não importa o país, não importa a origem, não importa aí o nível escolar, não importa aí a condição social, a graça está disponível para todas as pessoas, independente quem seja esta pessoa, e ela se manifesta salvadora. Primeiro ponto, ela nos salva. Só que aí nós entramos no verso 12. Em segundo plano, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Isto fala de uma graça que é didática, é ensinadora. A graça nos ensina a viver da forma que Deus ele quer e requer de nós. E viver de maneira o quê? Sensata, justa e piedosa. Neste presente tempo, nesta presente era. É neste tempo que nós vamos fazer a diferença correspondendo à graça. Se nós absorvemos os ensinos que a graça tem para as nossas vidas, com certeza nós vamos fazer a diferença neste tempo onde muitas pessoas estão vivendo em trevas, estão vivendo aí no pecado, estão vivendo aí nas paixões mundanas, nos prazeres da carne. Enfim, nós podemos fazer uma diferença muito grande se nós nos deixarmos ser ensinados e influenciados pela graça. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isto fala do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando e nós precisamos viver cônscios dessa grande promessa. Paulo vai dizer o seguinte, que nem todos vão dormir. Isso Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que nem todas as pessoas vão morrer, mas muitas pessoas vão ser transformadas em um instante, num abrir e piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser aí transformados, Então nós temos essa promessa da parte de Deus, nós temos essa promessa da parte de Cristo, a sua volta iminente para arrebatar a sua igreja, e a graça de Deus, ela nos condiciona a isso. A graça de Deus, ela nos dá essa certeza. A graça de Deus nos firma nessa grande promessa da parte de Deus, a volta de Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança do santo no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aqui eu vejo mais uma vez a graça poderosa de Deus nos alcançando e nos tirando de um lugar de trevas, da escravidão, do reino de Satanás, e nos transportando para o reino de luz, o reino de Cristo. Nós fomos transportados. Isso só acontece porque fomos alcançados pela graça, saindo do lugar de miséria, de escravidão do pecado e sendo agora transportados para o reino de luz. A minha pergunta para a sua vida é: qual reino você prefere? O reino de luz de Cristo, o reino de bênção, de vitória, ou o reino de derrota, o reino de Satanás, um reino de escravidão, que as pessoas vão viver escravizadas porque querem? A minha pergunta para ti é essa: qual reino você está vivendo? Ou qual reino você quer participar?
da luz ou das trevas, fica a seu critério se você se deixar ser alcançado pela graça. Porque a graça, eu já disse, ela não age de forma arbitrária, ela não escraviza ninguém, muito pelo contrário, a graça vem para trazer libertação e transformação. Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Observa, a graça nos alcança, nos tira da escravidão do pecado e nos leva agora para sermos escravos de Deus. Mas essa escravidão é a escravidão sadia, é o escravo da orelha furada. Ele é escravo porque ele quer, porque ele sabe dos benefícios que o Senhor dele pode dar para ele. Todas as pessoas que estão vivendo escravos de Deus, claro, elas só têm a ganhar, são benefícios e mais benefícios. E lá na frente, a vida eterna, conforme diz o texto, né? O fruto que nós vamos colher leva à santidade, e sem santidade, sem santificarmos, nós não veremos a Deus. Mas o texto no verso 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça é sendo derramada para as nossas vidas. Este dom maravilhoso é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica a seu critério, você escolhe. Ou você abraça essa graça, ou você se deixa ser alcançado por essa graça e vive as bênçãos, os benefícios, os privilégios da graça, ou então, infelizmente, você vai continuar vivendo uma vida de sofrimento e transgressões no pecado. A escolha é sua, mas a graça está aí. Você pode ser alcançado por ela. Basta você querer. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. E mais, seja alcançado pela graça. Deus te abençoe.